Boa noite a você que está nos assistindo pela internet, aos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Nós estamos diretamente do Salão de Culto da Primeira Igreja Batista, em São José do Embaçaí, e nós queremos desejar a você a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração nesse momento. Nós vamos estar orando e pedindo a orientação de Deus para o culto dessa noite. Pai amado, muito obrigado por mais uma vez termos, Senhor, a condição de estarmos aqui nesse lugar de adoração para prestarmos um culto a Ti e, Senhor, fazermos essa celebração diretamente àqueles que estão em seus lares, para que eles possam estar recebendo a palavra de Deus, Senhor, os louvores, a adoração que está sendo feita aqui nesse lugar. Que eles possam, Senhor, nesse momento estarem entrando em comunhão conosco e participando dessa celebração e adorando o Teu santo nome. Abençoa os irmãos que estão aqui em nossa igreja, que estão apoiando o trabalho, que estão nos ajudando, Senhor, a transmitir esse culto. Toma cada um deles em Tuas mãos e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em suas vidas. Dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoado e dirige, Senhor, a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar adorando a Deus com o cântico Cria em Mim. E para você que está nos assistindo pelo Facebook, nós queremos te convidar a participar também do canal do YouTube. Esse culto está sendo jogado como link também para o Instagram e o YouTube. Depois de nós fazermos essa transmissão ao vivo pelo Facebook, ele será transmitido pelo YouTube, gravado, e lançado no nosso canal no YouTube, e você pode se inscrever nesse canal, participar e compartilhar desse culto, e assim nos ajudar a divulgar esse trabalho feito aqui pela Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. E ore também para que Deus continue nos abençoando, para que nós possamos transmitir esse culto a todos os lares que abrirem aí a sua tela do computador, televisão, para estar participando desse culto conosco. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova o espírito inabalável.
o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Isso o salmista pediu ao Senhor, e que o nosso espírito possa ser realmente inabalável nesses momentos tão difíceis que nós passamos nesses últimos tempos. E quantas notícias têm nos perturbado, mas se espiritualmente Deus assim nos revestir com o Espírito Santo de Deus, nosso espírito terá equilíbrio e nós não seremos abalados por tantas notícias ruins. Nesse momento nós estaremos fazendo o nosso momento de ofertório. Se você está nos assistindo e quer contribuir, você pode fazê-lo em nossa conta, está aparecendo aí, junto com o CNPJ da nossa igreja. Você pode fazer pelo Pix no CNPJ da nossa igreja, colocando a sua oferta ou o seu dízimo. Isso daí é uma coisa que você deve fazer propondo em seu coração. Não é algo que nós colocamos para constranger ninguém, né? Mas se você sentir o desejo no coração, você pode estar assim ajudando a obra desse lugar. Nós vamos estar passando a nossa coluna de oração. Nós temos em nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet. A Thaís Valente, que é agradecimento, já está restabelecida. Nós agradecemos a Deus por isso. O Jorge da irmã Naná, ele também colocou um agradecimento. Nós estamos agradecendo pela operação dele e pelo livramento. Ele sofreu um acidente de carro e não aconteceu nada com ele, mas ele pede por um amigo dele chamado Jorge também. A Rosana Cecília Carrara, a irmã do nosso irmão Wilton. A Thaís Chaves, isso é agradecimento e louvado seja o nome do Senhor. A Thaís já está em casa, para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para agradecer a bênção de ter a Thaís em casa. Não sei se ela vai ouvir esse culto, se vai chegar até ela, mas um beijo no seu coração, Thaís. Nós não a conhecemos, mas a adotamos como filha nossa também. A igreja adotou assim, porque soubemos do seu sofrimento, soubemos do sofrimento da sua mãezinha, e nosso coração se encheu de misericórdia. Nós sentimos a mesma dor que vocês estavam sentindo, e agora estamos sentindo a mesma alegria que vocês estão sentindo. O Benjamin Santos, o pai da Benaia,
o Alinton, meu primo, a Wanda, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, mãe da Cristina, Pedro Dantas, a Deuzio, Francisca, a Sarinha, a irmã Rosane, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaísa, Carlos Mendes, irmão Isaías, Zaide, Vera Lúcia, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença através dessa vacina, que nós possamos ter condição de ter a ministração dela a toda a população, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos, Senhor, todos esses pedidos em Tuas mãos, todos esses nomes em Tuas mãos. Pai, muito obrigado, porque a glória de Deus tem se revelado, Senhor, nas vidas, através da cura que vem do Senhor. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, porque temos aqui muitos agradecimentos, e sabemos, Pai, que foi através da Tua cura que o doente foi curado, que o doente foi sarado. Te pedimos a ministração da cura para todos aqueles, Senhor, que estão aqui, Senhor, na nossa coluna de oração. Esteja visitando, Senhor, cada leito de enfermidade, cada lar que precisa do Senhor para estar derramando o bálsamo da cura. Pai, esteja, Senhor, com os outros pedidos que fizemos, que Tu possas estar entrando com providência, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar a Deus com os cânticos espirituais, leva-me além. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Na minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E o tema dessa noite é o chamado de Deus para coisas maiores. E está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Estará aparecendo para nós na linguagem, nova tradução linguagem de hoje, que fala de Samuel. Nós estaremos lendo. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isto, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse.
Então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, fazia tudo o que Samuel dizia e que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Pai amado, usa o teu servo na reflexão da tua palavra. Esvazia, Senhor, o teu servo dele mesmo e enche com teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O contexto passa no período de Juízes. Samuel, ele foi contado como o último juiz. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 7, versículos de 15 a 17. Não sei se os irmãos podem colocar aí também no Data Show e também na internet, para que aí, até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispá, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para a sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz, e em Ramá Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Samuel, ele foi o último juiz instituído por Deus. Logo depois o povo pede um rei, e o próprio Samuel unge esse rei, o rei Saul, e assim termina o período de juízes. Nós podemos dizer que Samuel, ele foi junto com Moisés, até esse momento da história do povo de Israel, aquelas pessoas mais importantes. Eu gostaria de falar isso, não por uma teologia própria, mas por alguém que estava vivendo um momento terrível, aonde Israel estava em pecado e havia uma profecia contra Judá e Jerusalém, e um profeta estava vivendo aquilo intensamente, aonde o povo iria ser levado em cativeiro babilônico, e Deus cita dois homens nesse momento da história como pessoas que eram importantes, intercedendo, falando para ele, pedindo alguma coisa para eles. Então, se eles são citados pelo próprio Deus, então eu posso dizer que esses homens também são homens de maior importância, de grande relevância junto ao povo de Israel. E a gente pode ver isso em Jeremias capítulo 15, versículo 1. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Terrível, aonde Israel estava em pecado e havia uma profecia contra Judá. Então eu posso... Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Então a gente pode ver que o próprio Deus cita esses dois homens como sendo homens assim muito importantes com relação ao relacionamento com Deus. Samuel foi um homem de profundo relacionamento com Deus, colocado em uma posição muito importante em coisas maiores, porque Samuel, ele não iria nem ser juiz, ele não iria nem ser um profeta e nem tampouco um sacerdote. E depois de um dado momento, Deus o chama para ser ter essas três situações em sua vida, esses três ofícios, melhor dizendo, em sua vida. Então esse homem, ele foi de grande relevância para Israel. Mas na meditação da palavra de Deus, eu gostaria de analisar o primeiro tópico do chamado de Deus para coisas maiores. O chamado vem para aqueles que participam da adoração a Deus.
Como adorar a Deus é importante. Em 1 Samuel, no versículo, que nós lemos em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Então a gente pode ver que Samuel, ele se dedicava à adoração a Deus. E Deus, ele só chama pessoas para coisas maiores quando essas pessoas são dedicadas à adoração a Ele. Se Samuel, ele não se colocasse ali para ajudar na adoração junto com Eli, o sumo sacerdote, Deus não iria chamá-lo para uns ofícios tão importantes como ele foi colocado. Então, em 1 Samuel capítulo 2, 18, diz assim, 1 Samuel capítulo 2, 18. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Então, Deus, ele só chama para coisas maiores quando nós participamos da adoração e ajudamos no serviço a Deus. Por isso que é tão importante o crente, ele se colocar à disposição para ajudar na obra do Senhor, porque assim Deus, ele estará chamando para coisas maiores. O exemplo de Samuel é um exemplo para nós também. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, no mesmo capítulo, 21, e diz assim: E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Por quê? Porque ele é dedicado a esse serviço a Deus, e quanto mais dedicado ele se tornava, mais ele crescia, Deus ia dando a capacidade para ele crescer no serviço de Deus. E é assim que Deus faz. Quando nós nos colocamos à disposição, ele vai nos capacitando para outras coisas. A gente acaba somando talentos na obra do Senhor, no qual a gente também vai colocar-nos à disposição da obra do Senhor. O versículo 3 do capítulo 3 diz, 1 Samuel 3:3, Samuel dormia na tenda sagrada, aonde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. O que significava a arca de Deus para a adoração do povo? Era a presença de Deus no meio do povo. Então, Samuel estava perto da presença de Deus, ele estava dormindo perto da presença de Deus, ele estava o tempo todo adorando a Deus e procurando estar perto de Deus. Nós podemos usar também esse exemplo de Samuel para a nossa vida. Se nós buscamos coisas maiores, e nós precisamos buscar, o crente precisa disso, ele precisa se desenvolver em seus ministérios. Se ele abraça o ministério dele tem que ser cada vez maior, ele precisa se colocar mais para aperfeiçoar nesse ministério, ele tem que se doar mais a esse ministério, ele precisa se desenvolver nesse ministério, porque nós não fazemos as coisas de Deus por improviso, não é? Há muitas organizações que muitas vezes, quando vão fazer alguma coisa, fazem por improviso, mesmo sabendo que tem um momento onde elas estarão à frente de um trabalho na igreja. E quando a gente vê, as pessoas estão se reunindo meio que em cima da hora para ensaiarem músicas, para se prepararem para uma peça, não é? Para apresentarem naquele momento de celebração, aquilo que está na ordem do culto. Mas eles fazem como se fosse de improviso. Na obra do Senhor, nós não podemos usar de improviso.
Nós devemos nos preparar para fazermos o melhor. Aquele pastor que vai pregar um sermão, é só abrir a Bíblia e Deus vai me mostrar o texto. O pastor que age dessa forma, ele não está se preparando, porque para falar, para pregar, você precisa de meditação, você precisa de estudo, você precisa de direcionamento do Espírito Santo, se preparar também, pedir a orientação de Deus, para que na hora de você estar pregando, você está sendo direcionado por Deus, mas também tendo se preparado, porque nós precisamos afiar o machado, para que ele corte melhor. Então é algo importante. É claro que o mais importante é a ação do Espírito Santo de Deus, mas que nós devemos estar sempre buscando a adoração e precisando buscar o serviço na adoração, ajudar na área da adoração, ajudar no ministério, abraçar uma responsabilidade na obra do Senhor. Quantos irmãos têm um talento muito grande, em outras áreas de sua vida? São ótimos professores, são excelentes cuidadores de crianças, eles têm cursos em algumas áreas que podem ser desenvolvidas na igreja, mas eles não se colocam à disposição para ajudar na obra do Senhor. Nós precisamos também nos dedicarmos, assim como nós nos dedicamos às coisas seculares. Nós não abandonamos aquilo que vamos fazer no nosso meio secular. Por exemplo, no nosso trabalho, nós temos um compromisso muito grande com o nosso trabalho, e na obra do Senhor nós temos que nos dedicar ainda com mais amor. Então Samuel é esse exemplo de participar da adoração. O chamado de Deus para as coisas maiores, o chamado vem para aqueles que não estão cansados em atender o chamado. A característica de Samuel era de alguém que não se cansava em trabalhar naquele ofício que ele estava exercendo. E naquele momento ele era o porteiro do lugar da adoração. Então ele não deixava entrar coisas impuras, ele não deixava, não permitia que coisas que não participassem daquele momento de adoração entrasse ali naquele lugar. O sumo sacerdote era o único que poderia entrar num lugar reservado para ele, e ele tomava todo esse cuidado. Mas ele estava dormindo, diz o texto que ele estava dormindo. O versículo 4 do capítulo 3 diz, capítulo 3, versículo 4: Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel, estou aqui. E ele respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse. A gente vê que Samuel, ele não está cansado em levantar-se da onde estava. Ele estava já dormindo, depois de fazer os trabalhos todos ali, naquele lugar de adoração, mas ele não estava cansado. Quantas vezes nós nos sentimos cansados e aí negligenciamos aquilo que é de Deus? Mas muitas vezes estamos cansados, mas não negligenciamos o nosso entretenimento, nós não negligenciamos o nosso trabalho, nós não negligenciamos qualquer uma outra coisa, que venha para nós em oportunidade. Não, eu estou cansado, mas se tiver a oportunidade de algo bom, você receber ou fazer, você não está cansado. Mas quantas vezes nós reclamamos que estamos cansados para a obra de Deus? Então correu para onde ele estava. É uma outra característica também. Para se fazer a obra do Senhor é preciso ter pressa. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos fazer a obra do Senhor no meu tempo. No meu tempo, quando sobrar um tempo eu vou, se der eu vou para fazer a obra de Deus. O outro irmão está fazendo, eu não preciso, já tem um grupo lá. Mas o Senhor está chamando todos nós, Ele está chamando com pressa. A gente vê isso também na característica de Jesus. Quando Ele está ali em Jericó,
E aí ele passa por Jericó e vê um homem em cima da árvore, Zaqueu. O que ele fala para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. O Senhor tem pressa. Jesus Cristo sempre mostrou pressa em seu ministério terreno. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ou, muitas vezes, a gente usa a seguinte frase: eu já fiz muito na obra do Senhor. Eu já fiz muito. E aí se acomoda naquilo que fez e acha que é muito. A obra do Senhor, ela não tem um momento que nós vamos parar de fazer a obra do Senhor. Nós só vamos parar de fazer a obra do Senhor quando partirmos desse mundo. Mas enquanto tivermos vida, nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Vai fazer parte do nosso ministério. E nós não vamos nunca conseguir dizer que fizemos muito, porque não fizemos o bastante. Se colocarmos em equilíbrio tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. Em terceiro lugar, ela vem para aqueles que estão dispostos a receber. Receber o quê? Receber o chamado para coisas maiores. Mas o chamado para coisas maiores, muitas vezes vem com notícias que não são muito agradáveis. A realidade é essa. Não são muito boas de se receber. O versículo 10, ele diz assim: então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E Samuel, ele recebeu do início ao fim tudo aquilo que a palavra de Deus estava para se cumprir na vida de alguém que ele amava muito, que era Eli. Eli era seu pai espiritual, Eli era o seu pai também que cuidava dele, porque ele foi entregue, né, por Ana e Eucana nas mãos de Eli. Samuel foi entregue para Eli. Eli cuidava daquela criança desde os 3 anos de idade, que ele, depois de ser amamentado, ele foi levado a Eli, foi entregue como oferta, mas ele ficou ouvindo até o final. E ele, naquele momento que ele começou a ouvir, ele ouvia como servo, porque ele fala assim: pois o teu servo está escutando. Ele se colocou na posição de servo para ouvir aquilo que Deus queria falar ao seu coração, e assim ouvir e executar aquilo que era a parte de Samuel. Aceitar e entender a vontade de Deus. Ele recebeu, ele aceitou e entendeu a vontade de Deus, que era dura contra Eli. E ele concorda com a atitude de Deus, e o próprio Eli também concorda com a atitude de Deus. Quando ele ouve tudo aquilo que Deus falou para Samuel, no final ele diz assim: o Senhor é que sabe, Ele é Deus. Mas interessante é a passividade de Eli. Eli aceitou tudo aquilo que ia ser de castigo para a sua família desde antes. Um profeta já tinha chegado para Eli e já tinha falado tudo aquilo que estava acontecendo na família de Eli através dos seus filhos. Eles estavam zombando de Deus com as suas atitudes, eles estavam atrapalhando o culto em Israel. Eli não fez nada. E depois que ele ouviu isso também, ele podia ter tentado se prostrar diante de Deus: Senhor, eu quero pedir o seu perdão, porque Deus é misericordioso. Ele ficou passivo diante daquilo tudo que ele tinha ouvido. E Samuel entendeu o que Deus ia fazer na família daquela pessoa que ele tanto amava. Então, nós temos que estar dispostos a receber. Às vezes Deus vem com palavras duras sobre nós, e nós temos que estar dispostos a receber essas palavras. Nós somos colocados diante de nós o nosso pecado,
Deus coloca o nosso pecado diante de nós. Nós temos que reconhecer o nosso pecado, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós, que são coisas maiores. E em último lugar, vem para aqueles que têm a coragem de falar por Ele. Samuel era um homem corajoso. Samuel não tinha medo de falar. Samuel, ele, quando estava já perto de partir desse mundo, ele, quando começou a ouvir barulho de animais se aproximando e Saul vindo de uma batalha no qual ele tinha vencido e no qual Deus tinha falado para destruir tudo, inclusive os animais que estavam ali naquela batalha, Deus não queria que restasse nada. Saul pegou e trouxe os animais. Aí Saul vem com aquela desculpa: não, mas isso daqui vai ser para sacrifício a Deus. Aí Saul recebe aquilo que era a palavra de Deus para Saul de Samuel: olha, o mais importante não é sacrificar, e sim obedecer. E Samuel era um homem obediente à palavra de Deus. Samuel era corajoso. Samuel ele iria falar para Eli, né, independente da ameaça, que Eli chega a dizer para ele: me conta tudo, que senão Deus vai te castigar. Mas a gente vê que desde moço, desde menino, ele já era obediente e corajoso a Deus. E isso está escrito no versículo 15: Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou, abriu os portões da área da tenda sagrada, e ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Ele tinha medo de falar com Eli, mas na hora que ele foi solicitado por Eli, ele mesmo com medo, ele contou toda a verdade. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Nós não podemos omitir aquilo que Deus quer que nós falemos. Às vezes a gente fica omitindo algo para uma pessoa que a gente ama, e a gente precisa falar uma verdade para aquela pessoa que a gente ama. A gente pode até achar que vai ferir aquela pessoa, mas se é da vontade de Deus, se você está agindo segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, você precisa falar, mesmo que isso possa causar um mal-estar, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que os crentes são chamados de crentes legais. Os crentes são bacanas, aquele crente ali é muito bacana. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de frase se relacionando a nós, os crentes. Nós somos bacanas por quê? Porque nós estamos aceitando aquilo tudo que está errado, nós não estamos mais colocando a nossa opinião, nós não estamos mais indo na contramão da sociedade que está corrompida. E quando a gente fala com sinceridade coisas que estão na palavra de Deus, nós somos taxados como crentes radicais, né? E se é assim que nós vamos ser taxados, que nós sejamos radicais, nós falemos a verdade, nós assumamos sem medo aquilo que Deus está falando, para que nós comuniquemos à sociedade a respeito do pecado, a respeito das coisas erradas, com coragem. E aí Deus vai estar nos dando condição de estar colocando sempre em situações maiores, sempre em coisas maiores relacionadas à sua obra. E nós, como crentes, devemos buscar coisas maiores na sua obra. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e assim encerrando o culto dessa noite.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Interessante esse cântico, porque no texto que a gente leu, Samuel, ele ficava
no lugar de adoração, ajudava na adoração, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Eu achei interessante isso também. E esse cântico diz: abra os olhos do meu coração. Muitos dentro das igrejas ainda não conhecem o Senhor, infelizmente. Muitos ainda precisam de uma conversão genuína, um encontro mesmo, uma experiência com Deus, uma experiência pessoal com Deus. Se você precisa disso, peça a Deus para que você conheça o Senhor verdadeiramente. Pede a Ele para abrir os olhos do seu coração, para que você veja com os olhos espirituais.
Dá-nos uma noite de paz. Que a Tua presença, Senhor, possa ficar em cada lar, em cada coração. Senhor, derrama a Tua glória sobre nós. No nome de Jesus. Amém.